Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus. Pai, Senhor. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. A lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo, a palavra batismo significa imersão ou imergir, diferente de emergir. Emergir é surgir, imergir é ficar submerso, tá certo? Então, o batismo é a imersão no Espírito Santo. Então, o batismo nas águas, ele significa, nós temos uma aula de discipulado gravado onde nós explicamos melhor, mas batismo significa imersão. A pessoa, ela se imerge, ela fica submersa pelas águas por completo. Então isso é batismo. Batismo não é aspersão. Então lá, se você quiser ver, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você entender melhor, se você ainda não assistiu, se você também não sabe. Então o batismo no Espírito Santo, então é você imergir, é uma imersão no Espírito Santo, é você ser cheio por completo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, como nós vimos em lições anteriores, se você não assistiu, assista também. Veja a playlist primeiro trimestre de 2021, EBD, primeiro trimestre de 2021, que você vai verificar as lições anteriores, lição de número 1, lição de número 2. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele atua no plano da redenção ou no plano da salvação. Ele é atuante. Nosso texto áureo está em Atos capítulo 1, versículo 5. O livro de Atos foi escrito pelo nosso irmão Lucas, o médico, doutor Lucas, e diz assim, Atos 1 e 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, logo nos dias em que João batizava, João o Batista, João que batiza, Batista não é o seu sobrenome, como muitos de nós utilizamos hoje em dia, João Batista. Batista significa que batiza. Então, no tempo que João batizava, Lucas escreveu aqui, depois desses dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois, ou seja, logo. Por quê? Porque Jesus já estava ali, Jesus já estava dando início ao seu ministério com 30 anos de idade, e logo em seguida, quando ele faleceu, 3 anos e meio depois aproximadamente, que ele morreu e depois ressuscitou, aí sim a descida do Espírito Santo veio no dia de Pentecostes sobre as pessoas, ou seja, não foi muitos dias depois daquilo, foram aproximadamente 3 anos e meio. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Atos, capítulo 2, os versículos de 1 ao 13. Eu indico que você leia o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, para você entender perfeitamente sobre o que nós vamos tratar aqui, tá bom? Eu não vou efetuar a leitura, mas você faça aí na sua casa, porque vai começar assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega que significa quinquagésimo. O que é quinquagésimo? 50. Por que 50? Porque essa festa, ela acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa, por isso Pentecostes. E no Pentecostes ocorreu o fenômeno chamado glossolalia, que significa de glossais. Mais para frente nós vamos ver, está dentro da lição aqui, tá bom? Então essa lição, ela é dividida em 3 tópicos principais, que são o que significa batismo no Espírito Santo. Segundo, o propósito do batismo no Espírito Santo, então tudo tem um propósito. Terceiro, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Depois da nossa conclusão, então são 3 tópicos principais. O primeiro tópico, ele está dividido em 3 tópicos também, que são o fenômeno do Pentecostes. Segundo, 2 bênçãos distintas. E terceiro, o conceito teológico de batismo no Espírito Santo. Então aqui, qual que é o propósito? O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Ou seja, Deus é um Deus que se importa, Deus é um Deus que se relaciona com os seus seres humanos, com os seus seres criados conosco,
E é um Deus real, é um Deus que realmente existe, não é um Deus falso, não é um Deus criado pelo homem, é o Deus que criou o homem, é o inverso. Não foi o homem que criou Deus, foi Deus quem criou o homem. O que significa batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. Então isso aqui é para ficar bem claro, tá bom? Então a salvação é uma coisa, o batismo no Espírito Santo é uma outra coisa, são coisas distintas. Então na conclusão você vai entender que são coisas separadas, tá bom? Então desde já nós já começamos a falar, porque na conclusão vai tratar sobre isso. Então são duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro tópico diz assim, o fenômeno do Pentecostes. João vai dizer que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 8. Vamos ler aqui? Marcos capítulo 1, versículo 8 diz assim, eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, palavras de João. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Tá ok? Então João estava batizando com água, o batismo, como eu já falei, é imersão, então João imergia as pessoas, aí ele diz assim, eu estou batizando com água, mas ele vai vir e ele vai batizar com o Espírito Santo. Então é Jesus aquele que batiza com o Espírito Santo. O que mais nós temos aqui? Atos capítulo 1, versículo do 1 ao 4, diz assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Irmãos, é rapidinho aqui, tá? Lucas está escrevendo, porque Teófilo era a pessoa que financiava ele, tá bom? Ele queria informações, ele queria saber da verdadeira história, então ele financiou, ele pagou para que Lucas fizesse toda uma entrevista com as pessoas, andasse por diversos lugares onde Jesus passou, conhecesse a família de Jesus, conhecesse as pessoas, então ele falou com várias pessoas para poder ter uma informação, tá bom? Aí ele escreveu e disse assim, fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então Jesus fazia e Jesus ensinava a fazer também. 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas. Ou seja, depois que Jesus morreu, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Depois dele ter morrido, ele apareceu e houve provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então, depois que Jesus ressuscitou, durante 40 dias, ele ainda apareceu para as pessoas, no espaço de quase 40 dias. E estando com eles, aliás, por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, ele aparecia e falava das coisas que dizem respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Ou seja, então, para receber a promessa do Pai, algumas coisas que precisam ser feitas. Que coisas são essas? Primeiro, o que ele disse aqui? Não se ausentem de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, ou seja, fiquem em Jerusalém, fiquem aonde vocês estão. Qual que é a segunda? Esperem a promessa do Pai, tenham paciência. E a terceira coisa também, nós vemos aqui em Atos capítulo 2, que ele vai dizer assim, todos concordemente, logo no versículo 1, Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Outra tradução vai dizer outra palavra, mas é a mesma coisa. Todos estavam concordando no mesmo lugar. Todos estavam de acordo no mesmo lugar. Todos tinham a mesma intenção. Todos tinham o mesmo propósito. Qual era o propósito? Esse aqui. Ficar em Jerusalém, esperar a promessa do Pai e ter o mesmo pensamento. Não, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para receber a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E versículo 2, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Lembra do batismo? Cheios, até por completo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha só que interessante, se você fizer a leitura da leitura bíblica em classe, capítulo 2, versículos de 1 a 13, você vai ver que tinha partos, medos, elamitas, pessoas da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfrígia, do Egito, romanos, da Líbia, de Síria, de todo
todos os lugares. Inclusive ele diz assim, como pois, não são todos esses homens galileus que estão falando? Como pois ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Aí todas essas pessoas que nós falamos, cretenses, árabes também inclusos, temos ouvidos em nossas próprias línguas, ou na nossa língua materna, falar das grandezas de Deus. Então eles estavam falando em outras línguas. Foi um fenômeno que aconteceu nesse dia. A pessoa falava. Por que a gente diz língua estranha? Porque a pessoa não conhece a língua, a pessoa não conhece o idioma. Não é necessariamente língua dos anjos, ou língua estranha, ou língua... É uma língua que você não conhece, um idioma que você não conhece, tá certo? Esse fenômeno aconteceu, explicamos as razões por quê. Deus abençoe, filho. Muito obrigado. O segundo subtópico vai dizer assim, duas bênçãos distintas. Nós já começamos a falar no princípio e eu vou continuar agora. Então, quem nasceu de novo já recebe o Espírito Santo. Espera aí, você, como que recebe o Espírito Santo? Eu vou dizer para você aqui, João, capítulo de número 20, versículo 21 e 22 vai dizer, o 22 vai dizer, mas eu vou ler a partir do 19 para entendermos melhor o texto, tá? Senão fica muito sem contexto, porque eu vou ler assim, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, eles receberam o Espírito Santo. Fica muito vago, então vou ler a partir do 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, no domingo, e cerradas as portas, cerrado aqui significa fechado, tá? Não é cerrado com serrote, não, é fechadas as portas, onde os discípulos, as portas de onde os discípulos estavam, com medo dos judeus que se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Então, eles estavam reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus, porque os judeus queriam prender e matar da mesma forma que fizeram com Jesus, então assim como fizeram com o mestre, queriam fazer com seus discípulos também, e não é diferente nos dias de hoje. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e mostrou-lhe o lado. Para que é o lado? O lado furado, que o soldado furou com a lança, as mãos furadas dos cravos com os quais ele ficou pregado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então Jesus está dizendo assim, Jesus está te enviando, Jesus está me enviando. Mas antes, a promessa do Pai, receber o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Porque olha só, 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ele assoprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Se você parar para analisar, Jesus ainda estava aqui e essas pessoas que ele encontrou receberam o Espírito Santo através do sopro de Jesus. Mas posterior a isso, no Pentecostes, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, a partir daqui, a partir da partida de Jesus, a partir da subida de Jesus, todas as pessoas que aceitam a Cristo recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar conosco, vem tomar conta da nossa vida, tomar posse da nossa vida, se assim nós o permitirmos fazer, porque senão nós continuamos na carnalidade. E a luta é constante, o Espírito contra a carne. A carne quer as coisas da carne, os desejos materiais, e o Espírito quer as coisas espirituais, as coisas de Deus, e a luta é constante. Então a nossa alma tem que decidir para que lado que nós queremos ir. Amém? Então Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, eles foram vestidos. Lá no Pentecostes, eles receberam o batismo com o Espírito Santo e eles foram revestidos. Então, vestidos, revestidos de poder. Aí sim, eles poderiam sair e ir por todas as partes, pregando o Evangelho a toda criatura. Uma coisa importante aqui também, Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, só é de Cristo aqueles que têm o Espírito Santo. Só é de Cristo aqueles que receberam a Cristo. Recebendo a Cristo, automaticamente nós recebemos o Espírito Santo de Deus para habitar nas nossas vidas. 3. O que tem aqui? Batismo no Espírito Santo. A conversão. Então, coisas distintas. A conversão é uma coisa, o batismo no Espírito Santo é outra. Na conversão eu recebo o Espírito Santo habitando na minha vida. No batismo com o Espírito Santo eu sou revestido desse poder. Aí para alguma coisa. Não é assim, não é para salvação. Não, o batismo no Espírito Santo é para a obra, é capacitação para o trabalho. Conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação, como nós acabamos
de falar, tá bom? Então, ele fala a respeito da capacitação e da edificação. Como no próximo tópico nós já vamos falar, então vamos para frente aqui. O propósito, segundo tópico, o propósito do batismo no Espírito Santo. Esse tópico é dividido em 3 subtópicos também, que diz assim, a finalidade, a capacitação do Espírito e o terceiro, uma necessidade real e atual, é para os nossos dias de hoje também. Então, qual que é a finalidade? Primeiro subtópico. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço, para a obra de Deus, para fazermos aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos autoriza, aquilo que Deus nos manda fazer. Então, para isso que serve. Então, tem alguns subtópicos aqui que diz assim, poder para uma vida de serviço santo eficaz, pureza para a santidade simbolizada pelas línguas de fogo, revestimento pleno do poder de Deus, quando diz assim, todos foram cheios do Espírito Santo, proclamação, testemunho de Cristo, como está lá em Atos capítulo 1, versículo de número 8, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, nós somos batizados com o Espírito Santo e somos testemunha de Jesus Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Onde eles estavam? Eles estavam em Jerusalém. Então, nós vamos ser testemunha aonde nós moramos, no nosso bairro, para os nossos vizinhos, na nossa rua, para a nossa cidade. E depois, toda a Judéia, nós expandimos para os outros bairros e para o estado todo, e nós vamos até Samaria, que é um país vizinho, nesse caso, posteriormente, como era dividido os países, Samaria era a capital de Israel, Jerusalém era a capital de Judá. Então está dizendo assim, para outros países a expansão vai crescendo e até os confins da terra, tá certo? Então, onde nós começamos? Nos confins da terra? Não, nós temos que começar aqui. Então, primeiro, testemunho é dentro de casa, com as pessoas que nós habitamos. Depois, o testemunho vai expandindo para os nossos vizinhos. Depois, para a nossa rua. Depois, para o nosso bairro. Depois, para a nossa cidade, para os demais bairros. Para a nossa cidade, para o estado e assim por diante. Não é... Desculpe. Não é a pessoa aceita Cristo hoje, faça as malas. Porque Deus fala, irmão. Deus fala. Prepara as malas porque eu te levarei para as nações. Aí a pessoa acha que ela já vai para as nações sem dar testemunho pessoal aqui. Jesus falou, não, fique em Jerusalém, seja revestido de poder primeiro e depois você começa. Mas começa de onde? Começa já nas nações? Não, começa devagar, começa por aqui. Seja fiel aqui, como Jesus disse assim, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então começa por aqui. O que mais nós temos aqui? Então, essa é a finalidade. O segundo subtópico diz assim, a capacitação do Espírito. Então, é do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Nós já falamos desde o início da lição. Então, ser batizado significa ser mergulhado no Espírito. Então, o Espírito vem do alto e nos enche por inteiro. Então, ser imerso significa capacitação. Capacitação para quê? Revelação dos ministérios de Deus. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 5, se você quiser conferir. Poder para testemunhar de Jesus. Está em Atos 1 e 8, que nós acabamos de ler aqui. Profetizar, Atos capítulo 11, versículo 28, e realizar milagres, Romanos capítulo 15, versículo 19. São algumas coisas, tá? Dentre tantas outras que o Espírito nos capacita. E também é uma necessidade real e atual. Então, como que nós recebemos esse batismo? Primeiramente, nós temos que saber, quem batiza é o Senhor Jesus. Nós já sabemos, nós já ouvimos falar. Então, nós temos que pedir, nós temos que insistir, nós temos que buscar essa sua promessa. Por quê? Para que ela serve? Ela serve para a nossa edificação, para o nosso elevo, para o nosso crescimento espiritual, nossa vida espiritual. Quando aceitamos a Cristo, somos como um bebezinho espiritual. Tivemos um novo nascimento. Um novo nascimento começa do zero, vai devagarzinho, vai crescendo, vai desenvolvendo e assim por diante. Então, primeiramente, eu preciso de um arrependimento sincero, eu preciso aceitar Cristo de verdade. Eu preciso ter fé nas promessas do batismo com o Espírito Santo, eu preciso acreditar. Deus não vai batizar com o Espírito Santo a pessoa que não acredita ou a pessoa que não quer, porque ele não é entrão, não, ele faz aquilo que nós permitimos que ele faça na nossa vida. Por mais que ele seja Senhor, seja o Todo-Poderoso, se nós não recebemos como Senhor, se nós não aceitarmos como Senhor, ele não vai ser Senhor das nossas vidas, tá bom? Então, com oração e também com paciência, esqueci, perseverança, perseverando todos os dias falando, e paciência, temos que ter paciência. O terceiro tópico diz assim, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Esse tópico é dividido em 3 subtópicos que diz assim, as outras línguas,
função das línguas e atualidade das línguas. Outras línguas, a glossolalia ou a glossolalia são inteligíveis, ou seja, as pessoas conseguem entender, diferente de algumas vezes que você ouve umas pessoas falando em línguas que ninguém entende. Por isso que Paulo diz assim, quando alguém fala em línguas, eu gostaria que tivesse outra pessoa que interpretasse para que toda a igreja pudesse ser edificada. Porque quando a pessoa fala em línguas, ela está edificando a si mesma. Mas quando há interpretação de línguas, toda a igreja é edificada. É o que Paulo diz. Não está dizendo que é proibido falar em línguas, tá bom? Mas se você fala, era bom que tivesse um intérprete para que não só você fosse edificado, não só você crescesse, mas toda a igreja crescesse. O termo grego aqui, glossa significa língua e laló significa falar. Então juntou, glossolalia significa línguas, ou falar línguas, falar línguas. Glossolalia, falar línguas. Aqui tá, no subtópico está outras línguas. Então essa é simplesmente a evidência inicial. Porque existe a evidência contínua, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, que vai desenvolver o quê? O fruto do Espírito, que vai ser falado na lição de número 5, a manifestação dos dons espirituais, que vai falar na lição de número 4. Então, mas a fonte, quem que é a fonte? A fonte é o Espírito Santo. Tudo isso nós dependemos do Espírito Santo. Função das línguas, elas sinalizam a presença do Espírito na nossa vida. A função dela está associada com a oração pessoal. As línguas em Atos indicam recebimento do poder profético. Também, quando Paulo diz assim, a língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério, por meio delas oramos e em espírito louvamos, bendizemos a Deus. Tereis atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. A igreja não é só lá de trás, a igreja de hoje, a igreja da atualidade. Isso engloba todos os cristãos, de todos os lugares, em todas as áreas. Atos 2 vai dizer melhor para a gente aqui, do 16 até o 21. Atos capítulo 2, 16 ao 21. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. Isso aqui já está falando lá de Apocalipse, tá? Então começou ali no Pentecostes e já está em Apocalipse aqui, tá bom? Ou seja, é contínuo. Começou lá e continua até os dias atuais e vai continuar até o arrebatamento da igreja. Tá ok? Porque aqui já são sinais do final dos tempos. Fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas. Onde está isso? Você vai ver lá em Apocalipse. A lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, não são só judeus, não são só israelitas, não, são todos. Todas as pessoas que invocarem o nome do Senhor serão salvas. É uma promessa e diz respeito a você, diz respeito a mim. E a conclusão diz... O que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição é que ser batizado pelo Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Nós falamos lá no começo, né? Então a conversão é uma coisa, recebemos o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Então eu aceito Jesus, eu recebo o Espírito Santo, eu oro, eu busco, sou batizado com o Espírito Santo, eu sou revestido de poder. Amém, queridos? Nosso tempo já estourou aqui. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família e até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.